estar colocando o nosso coração nesse lugar secreto, né? E colocar o nosso coração junto com os nossos irmãos é muito precioso. É realmente muito precioso. Queridos, vamos então dar continuidade agora nesses nossos estudos e agora abrindo, né, essa carta pastoral que, para mim, queridos, eu quero assim chamar a atenção de vocês, para mim, é uma carta que mexe muito comigo. Mexe muito comigo, sempre mexeu comigo e hoje, mais uma vez, mexeu muito com o meu espírito, com o meu coração, porque é uma carta direcionada a Timóteo, né, que nós já estudamos na, na, na aula passada, no módulo passado, estudamos essa carta durante muitas semanas e estudamos antes a carta aos Efésios, estudamos como é que foi a chegada do Evangelho em Éfeso, e Timóteo foi um homem que andou muito tempo com Paulo, por volta de 15 anos, mais ou menos, ele caminhou junto, um homem que se converteu ali na primeira viagem missionária de Paulo, e depois na segunda viagem, quando Paulo chegou em Listra e Derbe, aquela região, ele começou a ver que teve um despertamento, um avivamento ali no coração daquele jovem, a ponto de ele convidar o Timóteo para caminhar junto com ele naquela segunda e depois na terceira viagem também. E andaram muito próximos, né? Tiveram uma caminhada ali mesmo de, de muita proximidade, uma aliança mesmo, a ponto de Paulo fazer uma referência como um filho na fé, um filho amado na fé, né? Assim que ele se referia a Timóteo. Então, foi uma relação de alguém que soube ser filho, soube ser liderado, soube ser aluno, perseverou nessa caminhada de submissão à autoridade. E também Paulo foi muito dedicado, né? Paulo também, porque assim como tem essa submissão da parte dos irmãos, quando enxergam essas autoridades, os apóstolos, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos, também tem uma responsabilidade, um comprometimento desses líderes também se derramarem, né? Se dedicarem, se comprometerem também no ensino, na disciplina, no ânimo, no estímulo, na vida desses irmãos mais novos, desses discípulos que vão sendo agregados na fé, desses apóstolos mais velhos. Então, foi uma caminhada muito bonita, né? Muito bonita. Então, uma coisa que Timóteo acompanhou foi os sofrimentos de Paulo, né? Paulo foi um homem que passou por muitas aflições, muitos sofrimentos, muitas prisões, né? E Timóteo acompanhou isso muito de perto. E agora, depois da primeira carta, que foi uma carta que foi escrita por Paulo da Macedônia, quando ele estava na Macedônia, e foi enviada para Éfeso, né? Agora, mais ou menos 2 anos após a primeira epístola, tem a segunda epístola. E essa segunda epístola, Paulo está numa circunstância muito desfavorável. Quem sabe na circunstância mais desfavorável da vida do ministério de Paulo. Ele está preso na prisão de Roma. A gente não sabe certamente, assim, precisamente como que se deu essa prisão. Nós não temos essa descrição, mas o certo é que é uma segunda vez que Paulo está preso, porque na primeira prisão foi uma prisão domiciliar, foi alugada uma casa e Paulo ficou ali debaixo de uma tutela, de um cuidado de guardiões, mas era numa casa, onde ele escreveu as cartas a Filemon, a Filipenses e aos Colossenses. Mas foi uma prisão mais suave, digamos assim, né? Aquela prisão que foi descrita no final do livro de Atos dos Apóstolos, né? Pelo apóstolo Lucas. E então essa prisão mais amena. E agora a gente tem uma segunda prisão muito dura. Agora Paulo está num calabouço romano. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecer essas prisões em Roma. Eu tive lá naquela parte histórica conservada, onde Paulo, Pedro e mais outros irmãos ficaram ali detidos, presos, que era um calabouço mesmo,
uma sala escura, gélida, né, só com uma abertura na parte superior da cela, uma pequena abertura na parte superior, que não dava diretamente para a rua, que dava para dentro de um pátio também fechado, e ali no regime de algemas, de correntes mesmo. Então, foi uma situação muito difícil. E essa carta é a carta chamada carta testamentária. As duas cartas de Paulo para Timóteo e a carta também de Paulo para Tito são as chamadas cartas pastorais, né, que são orientações pastorais, né, doutrinárias, de como liderar, organizar uma comunidade cristã. E essa carta é chamada a carta testamento, né, a última carta escrita pelo nosso irmão, e a carta onde daquela cadeia ele não saiu para ser decapitado, saiu para uma sentença ali de morte mesmo, e ainda assim ele escreveu, se preocupou em escrever essa epístola para Timóteo, né? Essa segunda epístola. Então, tem esse caráter muito importante, muito relevante, né? Imagina um homem já numa idade de ancião, né? Porque isso nós estamos falando, tu pode anotar aí, no ano de 64, 65 depois de Cristo. Então ele já era um homem já de uma certa idade, estava ali preso naquelas condições degradantes ali, muito sofridas, né? Em Roma, estava debaixo de um regime do imperador Nero, um homem desvairado, um homem completamente alucinado, um tirano mesmo, né? E perseguiu muito drasticamente os cristãos. Inclusive, ele imputou para um incêndio que houve na cidade, uma parte da cidade de Roma, e um incêndio que supostamente tenha sido orquestrado por ele mesmo, para ele imputar culpa para os cristãos, né, que acabaram sendo muito mais perseguidos nessa época do que eles já eram naturalmente. E então, por isso tudo, né, por todo esse cenário, é uma carta muito importante. Quando a gente começa a estudar ela agora, a partir desse sentimento desse nosso irmão, imagina esse homem nessas condições, preocupado com os irmãos que estavam fora dele. Quem, né, numa condição dessa, se preocuparia com alguém fora de si? Muito difícil, né? Um homem natural, um homem que não tivesse cheio do espírito, cheio do chamado vocacional e cheio da vontade de cumprir o seu ministério cabalmente, ele estaria voltado para ele mesmo, estaria voltado para as suas dores, para as suas chagas, porque ele estava ali naquele lugar nada mais, nada menos do que pelo motivo de estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele não estava ali porque ele tinha roubado, ele não estava ali porque ele tinha matado, ele estava ali porque ele estava pregando a verdade para o mundo. E a verdade, para sair com autoridade, que sai até hoje para a nossa vida, e que assim como encheu o meu coração, enche os nossos corações e enche o coração de muita gente, essa azeitona, essa semente de trigo precisou ser espremida até o ponto final. E isso, para mim, é muito tocante e é muito inspirador também. Isso fortalece o meu coração e me dá muita vontade de dizer: faz isso comigo também, Senhor, do jeito que tu quiser. Eu não sei quais são as aflições que estão preparadas para a minha vida, mas eu preciso que tu me prepare para mim ser espremido aqui até o final. Né? Eu preciso ser essa azeitona espremida até o final, esse trigo moído mesmo, para poder deixar algo consistente, né? Essa uva bem pisada, para deixar algo com muita autoridade, um legado mesmo, inspiracional. Então, por isso tudo me toca muito, né? Essa epístola. E a gente vai começar hoje, no primeiro capítulo. Eu quero convidar vocês para acompanhar comigo a leitura. É um capítulo curtinho, com 18 versículos, que nós, acredito que terminaremos, findaremos hoje mesmo, né? Ô, Espírito Santo, eu tô cheio de Deus aqui, queridos. Ô, Jesus, eu quero que tu esteja cheio de Deus aí. Enche o nosso coração, a gente quer aprender profundamente, a gente quer ser
exprimido nessa noite aqui, Senhor. Assim como tu espremeu Paulo daquela forma que é incompreensível, nós queremos ser exprimidos aqui nessa noite de alguma forma. Em nome de Jesus. Queridos, então, essa segunda carta, essa segunda epístola, escrita por Paulo a Timóteo, começa dizendo assim, ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, observa bem que ele coloca ali já uma introdução, uma apresentação como uma autoridade. Então, apesar de depois a gente ver que ele vai chamar de filho, ele começa como um apóstolo. Então, ele começa declarando no mundo espiritual: olha, eu sou um apóstolo. Ele está falando aqui, porque ele está falando não é para a geração dele, ele está falando para a eternidade. Ainda que, de repente, ele nem tivesse essa noção, mas ele estava falando para a eternidade. Então, quando tu fala, tu é um apóstolo, uma apóstola, tu tens autoridade. Quando tu está falando, quando tu está conversando com os teus filhos, conversando com quem quer que seja, quem está falando é uma autoridade. Quem está falando é uma pessoa diferente. Uma pessoa escolhida, a dedo, separada. É uma autoridade. Ainda que tu tenha relacionamento de afinidade, tu tens autoridade para falar. Em Jesus Cristo. E em conformidade com uma promessa. O que quer dizer essa conformidade com uma promessa? Tu está falando uma coisa com autoridade porque isso não começou em ti. Isso tu está dando uma continuidade com algo que começou antes de nós. Por isso que nós somos rodeados com tão grande nuvem de testemunhas que trilharam o caminho antes de nós e hoje nós pegamos esse bastão. Hoje nós estamos com essa responsabilidade. Por isso que quando falamos isso, não falamos com arrogância, mas falamos com responsabilidade de quem absorve uma herança. Então é um apóstolo em Jesus Cristo. É uma autoridade, não um apóstolo pelo cargo. Amém, queridos? Pode pensar em presbíteros, diácono, pastor, mas o que tu tem que entender, o que eu quero que tu entenda, é que tu tens autoridade em Cristo Jesus. Ô, Espírito Santo. É a fé que te outorgou, que te delegou isso. A fé que Deus te deu. Em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, essa promessa, ela é visualizada na vida do homem, Jesus, ele sendo o Cristo e o nosso modelo daquilo que nós estamos nos tornando. Ao amado filho Timóteo, aí depois ele entra na relação. Então ele começa com a autoridade e ele entra na relação. Então ele não mantém um autoritarismo como aquele que está inseguro. Para manter isso, quem faz é a autoridade tirana de Nero e de muitos outros. Muitos outros homens. Como aqueles sumos sacerdotes faziam, como muitos reis faziam, e como, em nome de Jesus, tu entendo o que eu vou te falar, e como muitos pastores hoje fazem. Por ignorância, por imaturidade, por não saber da autoridade que eles têm, eles acham que não pode desenvolver uma relação de família, porque senão eles vão perder a autoridade. Não, é o apóstolo que fala com o filho. Amém, queridos? É lindo isso aí. Isso é lindíssimo, hein? É um apóstolo que fala com o filho. Que ele é pai também. Ô, Jesus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. Então ele mais uma vez fala de uma descendência, como é importante isso,
Como é importante essa promessa descendente, essa promessa geracional. É isso que nos livra do pecado do pensamento egoísta, que parece que é tudo em nós mesmos e parece que começou em nós e vai terminar em nós. Essa é a sensação que o pecado nos dá. E não é assim. O Espírito nos leva para os nossos antepassados e nos impulsiona também para a descendência que vem depois de nós. Por isso que é essa memória. Ele diz, olha, eu oro por ti sempre, eu tenho uma boa consciência, já faz muito tempo que eu oro, e eu me lembro da nossa relação com lágrimas, nós choramos juntos, eu me lembro dos teus olhos cheios de lágrimas. Como é lindo isso, meus irmãos. Como é lindo a gente poder lembrar das lágrimas uns dos outros. Como é lindo. A gente lembrar, poxa, lágrimas de uma fé, não é lágrimas de alguém que está fazendo chantagem emocional, não é lágrimas de alguém que está se vitimizando, lágrimas de quebrantamento, lágrimas de uma fé genuína. E aqui tem um perigo aqui também, meus amores, porque existe uma fé fingida também. E aí nós temos que ter cuidado. Assim como nós estudamos no livro anterior, que há uma aparência de piedade, há também uma fé fingida. E isso não é fingida com intenção, é de alguém imaturo que está enganado. Parece que é uma fé que tem uma aparência de algo genuíno, mas aquilo ali é fingimento. E nós precisamos crescer em discernimento para entender essas coisas. Às vezes nós estamos nos submetendo não ao apóstolo de Cristo, mas a um tirano levantado como homem. Nós temos que nos submeter aos apóstolos de Cristo, aos homens e mulheres de Deus, que Deus levanta com uma fé sincera, com lágrimas de quebrantamento. As nossas lágrimas, queridos, elas marcam uma memória que traz esperança. Ele recordava dessas lágrimas aí. As lágrimas de um quebrantamento, elas são lindíssimas. É aquele choro que fala em Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Essas lágrimas, né? Então, ele está lembrando de tudo isso e ele está dizendo, né? Olha, eu tenho ainda muita vontade de estar contigo. Ele nunca mais esteve com Timóteo. Mas ele tinha vontade de estar com Timóteo porque ele diz, aí eu vou ter muita alegria. Quando a gente está junto com essas pessoas, querido, que a gente tem comunhão, é muita alegria. É um transbordar de alegria. Eu tenho certeza que Paulo, quando escrevia essas cartas aqui, ele se enchia de alegria, como eu me enchi de alegria nesse dia de hoje. Estudando, discernindo, finalizando esse estudo, eu me enchi de alegria. Então escreve aí nas tuas anotações que essas lágrimas, elas trazem uma memória para que a gente tenha muita vontade de estar junto e transborde de alegria. Querida, essa alegria, quando a gente está junto, é o que transborda da nossa relação e é o que ministra com as pessoas. É essa alegria do Evangelho, a alegria verdadeira. Isso nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. A alegria do sofrimento. Continuando ali no versículo 6, ele diz assim, por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras. Presta atenção, como isso não tem mérito. Por isso que a gente fala com muito temor, quando a gente evoca que somos autoridade, tu fala com a consciência boa daquele que não tem mérito, daquele que está obedecendo um chamado.
e não desenvolvendo uma capacidade meritória. Aleluia. Não tem mérito. Ele é conforme a própria determinação e graça que nos foi concedida em Cristo Jesus. A graça em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É algo que já está determinado anteriormente, antes da fundação do mundo. Versículo 10. E manifesta agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. Presta atenção nessa palavra, bom depósito. Então, Paulo fala do depósito que está guardado até aquele dia, que está chegando, hoje nós sabemos, e ele também já sabia, já sentia que estava chegando, e ele fala desse bom depósito. E ele depois ele diz para Timóteo, aguarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Por que habita em nós, querido? Ele está falando que habita em mim e ti, Timóteo. Porque o Espírito Santo, ele habita na igreja, ele habita onde 2 ou 3 estão. Ele também habita em nós, ele fala conosco, mas ele se completa na comunhão. Amém, queridos? Isso nós precisamos ter muito claro. É a comunhão do Espírito que completa o amor do Pai e a graça do Filho. É a comunhão do Espírito. Por isso que ele fala, mediante o Espírito que habita em nós. Então, é o Espírito da comunhão que mantém esse bom depósito. Em meio a ânimo, em meio a estímulo, em meio a correção, em meio a quebrantamento, em meio à admoestação, em meio à exortação, em meio a consolo, em meio a tudo que Deus usa para que o amor dele transite na comunhão. O amor dele é o sangue que percorre o corpo, que sustenta a vida do corpo. Na comunhão, é o amor dele que vai transitando nesse ambiente da comunhão. E depois, no versículo 15, ele diz, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Presta atenção nisso. Olha o que está passando esse homem aí. Todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se vergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. Esse Onesíforo era um homem de Éfeso, né? Mas amém. Que maravilha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente desenvolver. Graças a Deus. Queridos, então, vamos trabalhar estudando hoje dentro dessa posição de Paulo, com uma caminhada com Timóteo e se coloca como apóstolo, como alguém que entrou na promessa e que tem uma responsabilidade, como alguém que está fortalecendo ali, alguém que é filho. Quando ele fala em filho, nós já estamos enxergando descendência. Não é um filho a partir dessa relação afetiva, mas é um filho a partir de uma relação
de formação descendente da fé. Uma semente que foi gerada a partir de nós. São discípulos, né? Por isso que a gente sai fazendo discípulos. A gente vai em todo mundo fazendo discípulos, em toda a nação, tudo que é lugar, e esses discípulos vão tomando decisão de proclamar publicamente, vão sendo batizados, e assim é a caminhada dessa autoridade na relação de família, mas com um entendimento de responsabilidade. Não é um filho para ser cuidado, mimado e guardado, é um filho para ser orientado, ensinado e lançado para fazer outros filhos, para que a promessa continue. E quando ele, no versículo 6, depois que ele fala dessa fé que veio, porque Timóteo era o filho de um pai grego, um gentil, mas uma mãe judia, né? Uma mãe que cria, uma mãe que já estava ali na fé, caminhando junto. E aí ele traz uma orientação para Timóteo, que eu quero que tu anote aí. Ele diz assim, reaviva o dom que há em ti. E aí eu quero trazer uma retrospectiva, uma lembrança de Paulo falando na primeira epístola, que ele escreveu lá da Macedônia para Timóteo, dizendo para ele, não negligencie o dom que há em ti. Lembram disso? Que foi profecia sobre a tua vida e que teve imposição de mãos. Agora, mais uma vez, ele diz, olha, reaviva o dom que há em ti. Eu te admoesto. Admoestar é uma palavra firme de correção. Exortação é uma palavra firme também, mas de estímulo e de ânimo. E a admoestação é uma palavra firme de correção. Então, ele está trazendo, então, provavelmente, Timóteo, ele tinha um temperamento mais introspectivo. Então, ele tinha que estar continuamente sendo estimulado. Então, provavelmente, por o que a gente vê nas Escrituras, né, até a maneira que Paulo anda muito perto de Timóteo. Timóteo foi um menino que, mais ou menos aos 20 anos, ele começou a andar com Paulo, foi pego ali para fazer a segunda e a terceira viagem missionária. Então, ele percorreu mais ou menos uns 15 anos. Ele tinha mais ou menos uns 20 anos. E mais ou menos também tinha uns 30 e poucos anos, nesse momento agora que a gente está vivendo. Então, ele era um jovem. Mas ele foi um jovem muito dedicado, ele tinha amor pelas igrejas, isso era muito ressaltado. Paulo fala dele em 8 das suas 13 epístolas. Então ele cita muito ele. Então ele é um homem ali, um jovem muito estimado do coração de Paulo, mas me parece que ele constantemente ele tinha que ser ali admoestado. Então tem pessoas que são assim, queridos. Tem pessoas que precisam ser continuamente ali renovados, admoestados, estimulados. Tem outros não, tem outros que têm um outro tipo de temperamento, eles já vão pegando, já vão indo, já vão... E outros não. E Timóteo parece que era um homem assim, mas mesmo assim, olha como é intrigante isso. Mesmo assim, ele sendo com esse temperamento de precisar ser estimulado, ele é colocado numa das igrejas mais complicadas da igreja primitiva, que é a igreja de Éfeso. Junto com a igreja de Corinto, eram as duas igrejas com muitos problemas. Então, era algo que não tinha a ver com a natureza. A obra que está sendo realizada na terra pela igreja não está ligado com aquilo que naturalmente nós podemos entregar. Porque nós somos completamente inaptos para esse tipo de obra. Por isso que não é por obras, mas é por escolha, é por fé, é por alguém que aprende a entregar sua vida, a renunciar qualquer benfeitoria, qualquer benefício que tu possa exigir, como aquele que recebeu todos os benefícios da parte de Deus quando foi chamado, separado para essa obra maravilhosa, que a gente não teria capacidade de cumprir. Então a gente vê assim, agora Paulo está dizendo, olha, reaviva. O que quer dizer reavivar? Dá vida de novo. É como se isso morresse em alguns momentos.
Então, esse reavivar, reaviva. Tu mesmo, eu vou te admoestar, reaviva isso, lembra, foi com imposição de mãos. Foi um dom que Deus te deu. Foi profecia, foi antes de tu estar aqui. Tu já foi preparado para isso. Não olha para ti e não enxerga as tuas imperfeições, as tuas incapacidades. Não, não olha para isso. Olha para o dom que está em ti. E ressuscita isso, reaviva isso. Então, quer dizer que, às vezes, a gente desanima. A gente se acovarda, porque daí em seguida ele diz, olha, porque o espírito que foi dado para nós, não o espírito de covardia. O que é esse espírito de covardia, de timidez? Esse espírito nosso de se recolher, não se expor muito, desanimar, quer saber? Não é para mim mesmo isso. Quer saber? Eu não consigo. Quer saber? Eu nunca vou ser como pastor. Então vem esse desânimo, essa falta de esperança, essa covardia, tu te acovarda. E aí vem a igreja, que aqui no caso é a partir da vida de Paulo, e te diz, reaviva, tem vida, eu vejo dons na tua vida. Eu vejo, a imposição de mãos é porque ele está dizendo, eu vejo dons, eu imponho de novo as mãos, eu já impus as mãos, e eu imponho de novo, Timóteo. Vamos, Timóteo, é dura a caminhada, mas vamos, Timóteo, olha para mim onde é que eu estou, olha o que eu estou sofrendo e sofre junto comigo. Sabe o que é sofrer junto comigo, Timóteo? Não é vir aqui sofrer comigo na prisão, mas é sofrer aí onde tu está, as mesmas coisas que eu estou sofrendo aqui. Aí nós somos unidos como igreja, nos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que coisa linda, que coisa gloriosa. Que coisa grande, que coisa eterna. Reaviva. O espírito é de poder, amor e moderação. Esse é o espírito, não é de covardia. Esse de covardia, de timidez, é o que tu está sentindo agora, nesse momento aí, porque isso tá dando uma. Tem uma morte aí, mas vai ter ressurreição. Reaviva! Oh, Jesus! Reaviva! Poder, amor e moderação. E aí ele diz, ó, não te envergonhe, portanto, o testemunho. Então coloca aí essa questão de não se envergonhar. E o que quer dizer não se envergonhar? Está ligado com essa timidez, com essa covardia, com essa omissão nossa no dia a dia. Porque muitas vezes que a gente vai ter que proclamar o evangelho, e proclamar o evangelho é tu mostrar um comportamento, tu vai perder coisas. Tu não vai ser aceito por pessoas. O sofrimento que a gente sofre hoje que a gente passa é esse. E aí tu te envergonha também, tu começa a ter uma fé fingida, porque também tu tem interesses ali dentro daquele processo relacional. Que muitas vezes tu nem está te dando conta, por isso que tu tem que ser admoestado pelos irmãos. Não é essa fé fingida aí, Alberto. Reaviva. Isso aí é covardia. E o que tu ganhou é poder, amor e moderação. E aí ele traz muito essa questão de ele encarcerado, de participar dos sofrimentos. Queridos, olha só, isso é tremendo e nós precisamos entender isso. Escreve aí, participar de sofrimentos. O que significa isso? Por quê? Porque a gente só quer participar das alegrias. A gente só quer participar das bênçãos. A gente só quer participar dos momentos positivos. Agora eu quero te dizer, querido, que tem uma turma levantada por Deus que vai participar dos sofrimentos com prazer. Não são muitos, não. Não são muitos, não. Mas tem uma turma. E esse sofrimento que a gente está dizendo para participar é um sofrimento pela causa de Cristo. É o sofrimento que a gente está falando de gente madura. Não é mimimi de crentezinho meia boca. Que acha que está sofrendo, mas está se vitimizando. Nós estamos falando de sofrimento aqui do Evangelho. É gente que está
caminhando uma caminhada de dor, e é marcas que vão sendo feitas assim, profundas na alma. E que só vai conseguir porque vai ter esse depósito na sua vida. Porque o depósito, e é aí que eu quero te dizer, esse depósito, que ele é aquele poder, amor e moderação, ele é mediante. Então, se tu pudesse fazer um esquema, assim como eu caminho, né, na minha maneira, a minha inteligência assim, visual, é esqueminha, né? Então, seria uma linha de sofrimento, Já mandaram dizer para buscar. uma linha de sofrimento que liga esse poder, amor e moderação a um depósito, a um armazenamento que tem que ser guardado. Porque esse poder, amor e moderação, o que é o poder? O poder é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus, tu pode entender o poder de Deus como milagres de Deus. Não está errado, mas eu quero te levar a um outro lugar e quero que tu anote isso. Poder de Deus é levar o homem ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, arrependimento. Isso é o poder de Deus. Só Deus pode fazer isso. Levar o homem ao convencimento do pecado, ao arrependimento. E é isso que ele está falando. Não fica tímido, porque tu tem condição de levar pessoas aí, Timóteo, ao arrependimento pelo poder de Deus. E o poder de Deus, ele também leva ao amor, porque o amor, ele é subsequente a esse poder que leva ao arrependimento, porque essa pessoa vai ser levada ao arrependimento e ela vai diretamente ser levado o olhar para um modelo, para uma referência. E essa referência precisa expressar amor. O que é amor? É a capacidade de suportar grandes sofrimentos, grandes traições, grandes decepções, grandes frustrações, grandes calúnias, essas questões, as falácias, as injúrias. Esse amor suporta, porque ele é carregado no perdão. Ele é pura compaixão. Ele não se ofende. Ele não arde em ciúmes. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, esse é o amor. Então, esse poder já tem uma construção interior de amor, essa capacidade de suportar muitas coisas. Terrores internos, tremores externos. E também, olha que lindo isso, né? Porque daí tu vê poder, né? Que esse poder de levar ao arrependimento através de sinais, milagres, o que o Senhor quiser fazer, esse poder do convencimento, esse amor, que é essa capacidade de suportar essa relação, que ela é conflituosa, que ela vai se formando em meio a atritos, e ele também é moderado. É lindo isso, esse equilíbrio. Ele também é moderado, ele também é amável. Oh, Espírito Santo, só tu pode dar isso para a tua igreja. Então, tu pode ser firme, tu pode ser convicto nas posições do poder, tu pode ser amável, moderado como aquele que é paciencioso e é tolerante. Ele é suporte, como aquele que suporta. Ele é suporte das pessoas. Então, isso é o bom depósito, que ele chega lá a partir de muito sofrimento. Por isso que ele está dizendo, olha, participa desse sofrimento. Porque ele diz que Jesus, ele destruiu a morte. E não só destruiu a morte, como ele trouxe luz. Então, escreve aí, o reavivar do dom é quando essa morte é destruída. O que morreu? O dom. Então, o que morreu? O dom. Por causa do desânimo, por causa de uma covardia, por causa de uma timidez. O dom morre, o dom apaga. Ele não aparece.
Mas aí, como Jesus Cristo venceu a morte, ele reaviva, ele vive de novo, ele ressuscita. Ele ressuscita e ele, o que ele é? Ele trouxe como luz à vida, imortalidade mediante o evangelho. Então, ele ressuscita e ele brilha. E ele aparece. E ele ilumina, ele esclarece os entendimentos. Reaviva o dom que é em ti. Reaviva, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Daqui onde eu estou, Timóteo, eu estou impondo as minhas mãos sobre a tua vida. Nós temos que aprender a impor as mãos uns sobre a vida dos outros, irmãos. Muitas vezes em admoestação, é uma palavra firme. Para chamar aquela pessoa, tirar aquela pessoa daquele lugar de covardia. Porque esse lugar de covardia, às vezes, ele não é um lugar só de alguém que se omite. Ele é um lugar também de alguém que agride. O covarde, ele se omite ou ele agride. Ele se prevalece. O tirano é um covarde, porque ele agride, ele se prevalece de uma autoridade poderosa que ele tem e ele é abusivo, porque ele não é pai. Ele não é apóstolo. Ele não é um representante empossado por Cristo aqui na Terra, né? Então, esse depósito que é o poder, amor e a moderação. E para finalizar, para a gente concluir, eu quero trabalhar essa última parte que para mim é a parte, quem sabe, mais relevante no sentido de ser muito real, muito atual para a gente. Todos nós passamos por isso, porque daí eles assim, todos da Ásia me abandonaram. Querido, sabe o que é a Ásia? A Ásia é o lugar que Paulo deu a vida dele. Paulo gastou a vida dele naquele lugar. Paulo foi ali com todo o empenho. E ministrou, e pregou, e se desgastou, e passou dias com aqueles irmãos, e viu gente formada ali, viu gente andando junto. E ele diz: todos me abandonaram. E cita dois homens ali. Então, quando ele cita dois homens ali, ele cita dois que foram abandonados de uma forma especial. Esses têm até a identidade revelada ali, né? Esses aí me abandonaram mesmo. Ou como quem diz assim, ó, até esses me abandonaram. Então, a nossa caminhada é uma caminhada de abandono. Lá em João 6, tu não precisa ler, mas só anota aí, para tu ler depois, tá? João 6, no capítulo, no versículo 60, no capítulo 6, no versículo 60, Jesus está ministrando, está falando ali, uma conversa difícil, e diz assim, ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir isso? E aí depois no versículo 66 ele diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu quero te dizer que nessa noite que abandono é uma promessa para a tua vida. Eu quero te dizer que o abandono, ser abandonado, é uma promessa de Deus e uma evidência de um cristão genuíno. E olha que as pessoas estão abandonando, que não é que eles estão fazendo isso por maldade, não. A essência, sabe o que é? É porque eles não podem seguir. Esse caminho é um caminho para poucos, é um caminho que não é para todos seguirem. Não é todos que estão aptos para seguir esse caminho. Então, esse abandono, ele é pedagógico aqui. Era para dizer para a gente que sempre foi muito mimado, que sempre gostou muito de trabalhar para ter aceitação de todo mundo, sempre fomos muito ali, trabalhamos muito os afetos da nossa família, a gente tem dificuldade quando vem o ensino que diz para a gente que a gente vai ser abandonado. E algumas vezes, para não dizer muitas. Porque é justamente nessa hora que vai aparecer a cura, o ânimo, que é aquele homem ali, Onesíforo. Que é aquele homem que aparece como
dando ânimo para ele, cuidando muitas vezes. Aquele homem aos pontos de cura. É como lá também Jesus, naquele momento que muitos abandonaram, se voltou para os discípulos e disse: e vocês também não querem seguir eles? E Pedro falou: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Assim como eles não podem te seguir, nós não temos a opção de te abandonar. Aleluia! Assim como vai ter gente que não vai conseguir ir junto conosco, vai ter gente que não vai ter a opção de te abandonar. Relaxa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só procura te tornar um homem, uma mulher de Deus firme. E fica tranquilo. Para cumprir até o final. Vai ter gente que vai te acompanhar até o fim. Vai ter gente que vai junto contigo. Vai ter gente que vai aparecer como esse homem aqui apareceu. Esse aqui é um grego. Apareceu muitas vezes. Ele falou: tu sabe, Timóteo, quantas vezes esse homem aí me serviu e nos serviu. Tem pontos de cura na vida de um cristão. Tem pontos de cura. Tem pessoas que são cura na nossa vida, são levantadas. Por isso que tu não precisa ficar refém de ninguém. Tu não precisa ser covarde de deixar de falar alguma coisa para alguém. E tu não precisa ser covarde também de te sentir ofendido e querer machucar alguém porque te abandonou. Saiba viver um abandono. Como homem de Deus, saiba sofrer esses sofrimentos. Jesus foi abandonado, os nossos irmãos foram abandonados e nós também vamos ser abandonados. Por gente que a gente não vai esperar que vai nos abandonar. Por gente que a gente vai investir, por gente que a gente vai se dedicar, e isso faz parte do processo. Isso faz parte para nós completar essa carreira. Então eu quero finalizar assim contigo, concluir contigo nessa noite, nesse estudo, que é uma obra linda, que não é uma obra que é realizada por gente capacitada, por gente que performa, mas é uma obra realizada por gente escolhida, por gente formada, com mortes, perde o dom, reaviva o dom, ressuscita o dom, cai aqui, levanta ali, está na igreja, está junto, perdeu, porque não é uma obra de capacidade. A capacidade é do Senhor, por isso que é tudo mediante a Ele. Por isso que a graça vem dele. Um outro elemento desse depósito, os dois elementos desse depósito, junto com o poder, amor e moderação, é a graça e o amor. Porque é a graça do Filho e o amor do Pai. Então, insere nesse poder, amor e moderação, graça. Que é a graça. Sabe por que é graça? Porque é Ele. Ele que não caiu, ele que morreu para poder dar esperança para nós que a gente vai ressuscitar. Que a gente, às vezes, até o dom que está em nós, ele morre, mas aí a igreja vem e reaviva, admoesta, porque a gente se coloca como filho no processo, se submete às pessoas certas, não a tiranos. Não é para se submeter a tirano, é para submeter a apóstolo. Submeter gente que é preparada por Deus. Eu sou pregador, eu sou mestre, eu ensino, Paulo fala. E porque ele sabe muito bem, ele diz: eu sei em que eu tenho crido. E eu sei que mesmo com tudo que eu estou passando, com todo esse sofrimento, o meu depósito está sendo guardado. Guarda também o teu. Então eu quero fechar essa noite te dizendo: guarda o teu depósito. Reaviva o dom que é em ti. Não te preocupa com os abandonos. Procura louvar a Deus por esses homens que são pontos de cura. Onesíforo. Esse nome aqui é complicado também, hein? Onesíforo. Um homem que é levantado, sai do nada para trazer ânimo para a gente. Ô, Jesus, eu quero ser essa pessoa na tua vida, eu quero sair do nada para trazer ânimo para ti. Quero sair do nada, trazer ânimo numa oração, numa palavra, num sorriso. Vocês nem sabem quanto vocês me animam quando eu vejo o sorrisinho de vocês, o jeitinho de vocês. Vocês são esses homens da minha vida. Eu quero ser também na vida de vocês. Quero ter coragem, ter força,
ter poder, amor e moderação para ser abandonado também algumas vezes, para não dizer muitas, e não imputar a culpa para ninguém, entender que isso é parte de um processo da formação de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma igreja de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Eu quero orar antes da gente se despedir, mas que Deus abençoe vocês mesmo com essa palavra, que ela tenha tido um sentido para ti, íntimo, profundo, e que possa ser aplicado. Nós chamamos aqui de estudo de teologia aplicada. Isso precisa ser aplicado na tua vida, no teu cotidiano. Como foi aplicado aqui, isso veio de uma aplicação na vida desses homens aqui. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos, Pai, por esse tempo, nós reconhecemos mesmo que nós temos recebido muito de Ti, recebido muita palavra, recebendo a demonstração, recebendo exortação. Senhor, nós queremos ser esses apóstolos mesmo, que também sabe ser pai, sabe tratar com filho, sabe ter autoridade e sabe ter relação íntima. Reaviva, Pai, traz vida, traz ressurreição no dom que Tu deu para nós, para que ele seja luz para esse mundo, luz nas trevas das pessoas, para que reavive, não sejamos covardes nem tímidos, mas que sejamos poderosos, Pai, para poder ver pessoas se arrependendo e sendo convencidas pelo poder do Teu Espírito e pela graça que está em Cristo Jesus, para que tenhamos amor suficiente para suportar grandes abandonos, grandes perdas, grandes perseguições, e que também tenhamos uma moderação no trato. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Nós queremos suportar esses sofrimentos, queremos participar, ter participação nesses sofrimentos que começou ali em Cristo Jesus, que é a nossa base referencial e que vai dar continuidade, Senhor, nessa última igreja. Fortalece o nosso coração, Pai, como os Timóteos e como os Paulos nesse lugar. Em nome de Jesus, haja força, Senhor, e nos levanta, Pai, sobretudo, como esses homens que são ânimo, como esse homem, Pai, Onisóforo, homem que é ânimo para Paulo, homem que ajuda, parece muitas vezes, que nós sejamos esses homens nas vidas uns dos outros e que nós também saibamos reconhecer esses homens nas nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.